concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón. La creación a ti cantaba al unísono, anunciando al rey de la creación. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor. Hoy me desperté escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó. Era la canción, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor, darte el honor, darte el honor. Fala, pessoal. Olha que música maravilhosa, hein? Vou contar um segredo. Uma das minhas músicas favoritas é essa aqui. O nome dessa cantora se chama Marcela Gandara. É uma argentina, pero se não me falha a memória. E ela tem músicas maravilhosas. Marcela Gandara é o nome. Então, se você quiser depois escutar. Aleluia! Ô glórias! Agora o Calvin fala: ô glória! Sejam todos bem-vindos, amigos e amigas, irmãos e irmãs, conhecidos e não conhecidos, amados e menos amados. Estamos aqui para mais uma live. E deixa eu ver aqui o que estão escrevendo aqui. Deus abençoe cada um que está entrando, que vocês tenham um dia lindo, mesmo que as circunstâncias dizem que não desista. Deus é o nosso socorro na hora da angústia. Amém, amém. Obrigado, viu, Ariana, Ireni. Esse é o dia que Deus fez para nós brilharmos juntos nessa live. Mais uma live que com certeza vai dar mais uma cutucada no teu destino aí. Hoje eu tenho a grata satisfação de falar com uma das pessoas que literalmente começou no ministério comigo. A minha irmã, Andressa é minha irmã. Quando a Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmão, vou apresentar para vocês hoje uma irmã. Só não tem meu sobrenome, mas até o rostinho, a cara, a maneira de falar um pouquinho assim é muito minha irmã. E antes disso, quero deixar para vocês aqui a senha de hoje, que é 1 Tessalonicenses 5:5. 1 Tessalonicenses 55. 1 Tessalonicenses 55. Essa é a senha
para hoje. O texto diz assim, ó: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Porquanto vós todos sois filhos do dia, vós sois filhos da luz e não pertencemos à noite. Sabe por que nós não pertencemos à noite? Porque a noite só dura até quando a gente chega. Aonde há luz, as trevas não prevalecem. Por isso nós somos os filhos da luz. Quando nós somos filhos da luz, a Manu está dizendo que está escondida no trabalho para assistir. Quando nós somos filhos da luz, as trevas encerram. Você consegue imaginar uma vida sem trevas? Qual a única maneira de eu e você nós vivemos uma vida sem trevas? É você se tornando filho da luz. Se você é filho da luz, é impossível que as trevas elas te amedrontem, é impossível que as trevas te cegam, é impossível que as trevas te confundam. Por quê? Porque nós somos alfa. Você é alfa. A partir do momento que você nasce de novo, você se torna predominante. Você se torna alfa, aonde você chega. Nossa, mas que arrogância. Não, você pode ser a pessoa mais calada do mundo. Aonde você chegou, algo chegou. E esse algo, eu quero te chamar a atenção para o que a Bíblia chama a gente de embaixadores. Você sabia que nós somos embaixadores? Outro dia eu falei aqui que você precisa entender que você tem diferentes identidades sendo a mesma pessoa. Eu, por exemplo, tenho uma identidade de filho, então às vezes eu falo do meu pai, me relaciono com as pessoas representando meu pai. Aí eu falo com as pessoas representantes como um embaixador de Cristo. E às vezes eu falo com as pessoas sendo um servo de Cristo, um mensageiro de Cristo. Então, são maneiras diferentes de vocês representar a mesma coisa, representar a mesma pessoa. Nós somos embaixadores. E quando a Bíblia diz que nós somos filhos da luz, a Bíblia está dizendo que nós pertencemos a um lugar, nós pertencemos a um reino, o reino da luz. Por isso você é um filho da luz. Quando você nasce da luz, você se torna um representante, uma extensão desse reino. E olha que interessante, o embaixador é um governo representado. Quando você escuta um embaixador de um país falando, você está escutando o país falando. Quando você escuta um representante, um embaixador falando, você está ouvindo uma nação sendo representada. Um embaixador não fala de si mesmo. Um embaixador não fala sobre a opinião pessoal. Um embaixador, ele representa um território. E aí, em quarto lugar, você ainda pode ser um cidadão representando o território. Então você pode falar como filho, você pode falar como mensageiro, você pode falar como embaixador e você pode falar como um cidadão. E hoje eu quero chamar a atenção para o que significa ser embaixador. Você é um embaixador. Você sabia que quando tem uma embaixada, por exemplo, aqui em Curitiba tem a embaixada alemã. Dentro daquela embaixada alemã, o que conta ali é toda a lei alemã. Toda a lei alemã. Fora da embaixada, a lei é brasileira. Da porta para dentro daquele estabelecimento, a lei que vigora ali é uma lei alemã. Então, num país onde há pena de morte, quando alguém está sendo resguardado por uma embaixada, ali a pena de morte não funciona para ele, mesmo ele estando em outro país, mas é a questão que ele está dentro de uma embaixada. E aí a minha pergunta é, que nações hoje que nação hoje as pessoas estão conhecendo quando encontram você? Você sabia que o seu escritório é sua embaixada? Você sabia que sua casa, sua igreja, seu trabalho é a sua embaixada? Por que a sua embaixada? Porque você é um embaixador. E o embaixador, ele sempre, onde ele está, ali se torna uma embaixada. Embaixada é o lugar perfeito, é o lugar correto para o embaixador. Então, o que eu quero dizer para você? Quando as pessoas elas te conhecem, quando as pessoas elas
estão com você, a minha pergunta é: que nação elas reconhecem dentro de você? Se eu sou embaixador do Brasil, ainda que eu esteja na África, as pessoas elas vão identificar o Brasil dentro de mim. Se eu sou embaixador da Alemanha, ainda que eu more no Brasil, um país totalmente diferente na sua maneira de pensar, de ser, de falar, as pessoas elas inevitavelmente elas vão conhecer o país que eu represento. O embaixador ele representa, ele expressa, ele revela, ele manifesta o país que ele representa. E a minha pergunta hoje é: que nação as pessoas elas conhecem a partir de você, quando elas estão reunidas com você? Será que elas realmente conhecem como o reino dos céus funciona? Será que elas entendem como Jesus pensa? Será que elas entendem como Deus pensa? Então, guarde isso no seu coração hoje. Deus ele deseja ser representado por você. Deus deseja que você fale em nome dele. Deus deseja que você represente essa nação que é o filho da luz. Nós somos uma nação dos filhos da luz. Thank you, Alexa. Thank you very much, Alexa. Alexa is here. Então, pessoal, sem muitas delongas, quero convidar vocês todos a receber com uma chuva de likes. Uma chuva de likes. Vamos receber com uma chuva de likes a nossa convidada de hoje, que é a Andressa Gossen. Andressa Gossen com vocês. Chuva de likes, pessoal. Vamos lá. Aê! Yes! Good morning, everybody. Bom dia. E aí, gosto muito da música que você colocou no início, a minha música que eu cantei no casamento. Ah, o dia que eu escutei essa música, essa semana eu escutei essa música aqui e a Aline falou, essa aí foi cantada no casamento se eu não me engano, não sei quem cantou essa música do teu casamento. Foi a Aline. Foi a Aline? Meu Deus do céu. Então, por isso que ela lembrou, a Aline cantou no seu casamento essa música. Viu só que maravilha? Pessoal, deixa eu apresentar rapidamente aqui. A Andressa é mãe de 3, ela é pedagoga, hoje ela é reitora, diretora do Centro Bible College. Eu já trouxe aqui alguns alunos, o Lucas Ochalânia falou aqui, a Luísa Sim, que ontem falou muito do Bible College. Quem mais? O Vini Sidney, que é um dos colaboradores no Bible College. Então, você já ouviu falar muito sobre a Escola Bíblica Central, que é uma proposta inovadora no país, contra a cultura. É uma escola, na verdade, de formação, não de informação. Então, é um ateliê e uma aceleradora de desenvolvimento humano. E a Andressa, o Thales, estão à frente desse trabalho aí, fazem 3 anos já. Eu me lembro na primeira reunião que a gente fez aqui, nessa sala que eu estou sentado agora. 4 anos já, meu Deus do céu. Quando a gente reuniu aqui um time de 6, 8 pessoas, se eu não me engano, e aí a gente passou um plano, e esse plano hoje ele se tornou uma realidade. E uma das experiências mais marcantes... O pastor Arno está me ligando aqui. Uma das experiências mais marcantes que eu tive recentemente foi que eu estava na fila de uma cafeteria, dentro da colônia Vitmarsum, exatamente na mesma colônia onde fica o Bible College. E atrás de mim tinha uma turma de alunos, de pessoas, na verdade, que estavam junto ali, eu não conhecia ninguém. E eu estava com um amigo meu, que veio de São Paulo, para apresentar para ele a colônia e tal. E aí, quando a gente entrou no café, cada um pegou seu café, a gente terminou sentando junto. E aí, esse meu amigo, ele tentava falar com os alunos como se os alunos todos me conhecessem. Só que os alunos tentavam falar com o meu amigo como se o meu amigo me conhecesse. Na verdade, eu não conhecia direito nem os alunos, nem meus amigos. E aí, meu amigo uma hora falou assim, ué, mas vocês não estão lá no Bible College? Daí ele olhou para mim e falou, mas você não é você que fundou o negócio? Eu falei, sou eu que fundei, mas na verdade eu já nem sei mais quem está estudando lá. Não conheço mais um por um, assim, como era no começo. E isso para mim foi assim uma experiência profunda de saber que quando a obra é de Deus, Deus ele faz a obra. Não existe essa manutenção de sustentar uma obra que na verdade Deus está fazendo. Deus está fazendo.
E às vezes a gente passa por caminhos estreitos, passa por lugares apertados, a gente passa por circunstâncias aparentemente sem soluções, mas Deus sempre está lá falando: não te mandei eu, ser forte e corajoso. E você e o Thales são duas pessoas que escutam essa voz. Se dependesse por circunstâncias, se dependesse de patrocínios, se dependesse de boas ações, a gente já estava fechado faz tempo. E eu sei o quanto você e o Thales já cavaram esse buraco, já fizeram essa roda girar a partir de vocês mesmos, sem esperar muito a boa vontade dos outros. Então hoje a Andressa, eu tenho a grata satisfação aqui de apresentar para vocês mais uma ovelha, uma ovelha do meu pastoreio, mais uma pessoa que compartilhou a vida, decidiu compartilhar a vida de santidade radical com a minha geração. Ela é parte de um dos 10 casais que 15 ou 18 anos atrás a gente começou a se ancorar, dizendo: meu, se os ventos são contrários, a gente ancorado é mais forte do que os ventos. E eu me lembro de uma ilustração de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke fez um videozinho muito curto, onde ele mostrou que a única maneira de uma embarcação ela sobreviver a uma tempestade, antigamente, quando a tempestade ela avultava no céu, eles soltavam fumaças um para o outro, e aí eles aproximavam as embarcações. E quando eles aproximavam as embarcações, eles se ancoravam uma na outra. Então tinha 4, 5 embarcações, uma amarrada na outra. E o que me chama a atenção é que eles viravam as embarcações de frente para a tempestade. E aí quando a tempestade vinha, todas as embarcações aceleravam na mesma hora. E eles sobreviviam intactos a toda tempestade. Nunca houve nenhum barco foi a pique, porque um, na verdade, estava ancorado no outro. E é assim que eu me sinto com você, com o Thales. É assim que eu me sentia há anos atrás. O primeiro que inaugurou essa live aqui foi o Bruno, da Michele. Mas a gente sabe que tem o Bruno, a Michele, tem a Diane e o Nívio, tem o Thales e você, tem o João Pedro e a Gabi. Tem muitas pessoas que, na verdade, lá atrás, elas mudaram algumas mentalidades, abriram mão de algumas coisas e decidiram investir a vida naquilo que se tornou hoje uma revolução. Eu creio que nós somos uma semente de revolução. Eu creio que a nossa mensagem, sendo PPP, AFP, ela continua radioativa. Eu vejo pessoas à minha volta se tornando, decidindo a ser radicalmente santas. Esse movimento de santidade radical, ela não parou. Então tem o Corne Gizá, tem Fernando e Flávia, tem muitas pessoas. Eu até esqueço aqui, Aloys e Bárbara. São pessoas que literalmente eram 30 jovens que a cada 2 meses faziam um retiro, se enfurnavam numa chácara e pediam para Jesus fazer alguma coisa com eles. E o fato é que Jesus está fazendo aos 4 cantos da terra. Jesus está fazendo isso e é maravilhoso. Então, sem muitas delongas, gostaria... Deixa eu só ver uma coisa. Tem alguém me ligando, tem alguém no meu portão e eu tô aqui, ó. Tipo, calma, pessoal. Hoje a Aline saiu correr, pessoal. Então, eu não vou reclamar porque a Aline saiu correr, entendeu? Vou aproveitar. Dar o troféu joinha para a Aline. Mas, sem muitas delongas, queria que você se apresentasse, assim, no sentido de como Jesus entrou na história e quais foram os marcos da tua vida que te trouxeram a esse dia chamado hoje. Você hoje é uma pessoa que vive Jesus. Você é uma embaixadora real do que eu acabei de falar aqui. Onde você está, Jesus, ele aparece. É impressionante. E você teve experiência também no exterior, você teve experiências na tua infância. Eu te conheci em missão, essa é a verdade. A gente era adolescente, ela era criança, eu era adolescente. E existia um projeto social aqui no Brasil chamado Acampamento Cristão Internacional. Ela vai contar para vocês como é que foi esse começo, onde um amigo nosso caiu num buraco de cocô, correndo no meio. Mas enfim, vamos lá. Eu lembro com disso você, até hoje. Andressa. Ai, obrigada.
E aí, bom dia, pessoal. Vi bastante aluno do college aí, então obrigada por entrar. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu sou e daquilo que me tornei, né? E esse tema, ele é muito legal. Quando Jesus entrou na história. E eu até estava falando com o Thales ontem à noite, falei assim, é interessante porque na minha vida ele nunca entrou, ele sempre fez parte. Na verdade, na vida de todo mundo, né? A diferença é que Jesus, ele sempre fez parte da nossa história, reconhecendo ou não, né? Então, é a mesma coisa, eu penso que nem nos meus filhos, quando eles chegarem na vida adulta e eu perguntar para eles assim, ou alguém perguntar para eles, e aí, Nathan, Josh, Emily, quando vocês aceitaram Jesus? Eles não vão saber responder, porque Jesus já fez parte da vida, da história deles desde o início, né? E eu me sinto assim. Eu não tive nenhum momento assim onde eu falei, nossa, agora eu vou ver para Jesus, agora minha vida mudou. Porque a minha vida com Jesus já é desde sempre, assim, né? Então eu fui bem afortunada de ter nascido num lar assim, onde as pessoas tinham Jesus como centro da vida delas, meus pais e tudo mais. E eu lembro também, na infância, de eu ter várias experiências mostrando que Deus era real, assim, né? Então, isso faz muita diferença, eu acho que na caminhada, quando Deus ele se mostra tão presente, aí você fala, não, realmente é real, né? O que eu acredito, acho que diferente de todas as outras filosofias de vida, a realidade com Deus, esse relacionamento com Deus é algo muito, muito palpável, visível, assim, né? Então, é gostoso, assim, eu me sinto privilegiada de poder ter tido essa infância, assim, sabendo que Deus era real, sabendo que Deus ia prover, sabendo que Deus ia tomar conta, né? Meus pais, eles sempre lidaram com escassez financeira. Então, acho que a gente se torna Jesus mais real ainda, assim, né? Na nossa vida. Então, não tinha para quem correr, tinha que orar, tinha que pedir provisão de Deus. E graças a Deus, assim, sempre ele se tornou muito real, assim, né? A gente tem vivido dias parecidos, não na minha família, mas assim, no college, em relação à situação financeira. E eu até estava conversando com a minha mãe sobre isso. E ela falou assim, Andressa, mas vocês estão acostumados a depender de Deus, a pedir intervenção sobrenatural de Deus nas finanças de vocês. E eu falei, é mesmo, você nos criou assim. Mas foi muito gostoso, assim. E aí, quando a gente vai crescendo, deixa eu só fazer um parênteses nisso aí. Isso aí é a prova de que existe generosidade. Não existe generosidade aonde sobra. A generosidade é sempre virtude de onde falta. Se falta, é porque existe generosidade. Esses dias a Aline começou um momento na igreja e ela falou assim, no reino de Deus não há sobras. E aí eu tava indo pro banheiro naquela hora, o Espírito Santo falou assim, ó, essa é a senha, essa é a chave. Por quê? Porque quando sobra, agora sobrou, acho que eu vou dar para alguém. Faltou generosidade. O coração generoso não sobra mais nada. E essa é a prova daquilo que vocês vivem aí, né? Vocês pegam até o talento que vocês não têm e falam, meu, vai o nosso mesmo, vai do nosso bolso mesmo e pau na mula, entendeu? Mas isso é só virtude de quem tem generosidade. Exatamente. E generosidade é mais do que só dinheiro, né? A gente entra num outro patamar de tempo, de mentalidade, enfim, de casa, de filhos, de família, né? E realmente, assim, isso que você falou é bem real, né? Mas as experiências com Deus, assim, que os alunos têm aqui e que a gente vive, que é um momento presente, né? Daqui 10 anos a gente vai falar assim, nossa, lembra do Bible College quando a gente vivia isso, isso, aquilo, né? Mas assim como a gente fala do antigo grupo de jovens, a gente sempre olha para trás, né? Mas realmente são frutos de coisas que a gente vai plantando ao longo da vida, assim, né? E as experiências que eu tive na infância com Deus, elas resultam numa experiência hoje também, né? Tipo, ele continua fazendo parte, ele continua fazendo aquilo que ele sempre fez, de aparecer quando precisa, de ser provedor quando precisa e de ter um relacionamento tão próximo com a gente, né? Mas, assim, eu tava até pensando, assim, na adolescência eu tive uns momentos, assim, tipo, ai, será que realmente o Deus que eu acredito é real? Ou será que meus pais não me induziram demais a acreditar naquilo que eu acredito hoje, né? E a gente tem esses pensamentos, e na minha opinião são pensamentos bem saudáveis, assim. Mas é o ambiente que vai corrompendo esses pensamentos ou não, né? Então, se você está num ambiente saudável de relacionamento com pessoas,
esses questionamentos, eles te levam ao crescimento. Agora, se está num ambiente corruptível, esses pensamentos te levam numa vala, né? E eu me sentia assim, mais ou menos, acho que quando era adolescente. Falei, cara, será que é mesmo? Será que não é? Só que aí eu penso assim, que nem quando a gente tem as crianças, assim, quando as crianças, eu deixo elas correr livre por aqui, as pessoas que me conhecem sabem. E aí chega uma hora que, por exemplo, eles somem. E aí a gente vai correndo atrás deles, tá vendo, nossa, estão indo pra rua, estão indo pra avenida. E quando chega num perigo, a nossa tendência é buscar eles, puxar pelo colarinho, correr atrás deles e tirar eles do perigo, né? E Deus faz a mesma coisa e fez a mesma coisa comigo, assim. No momento seguro, a gente deixa as crianças à vontade, deixam brincar, deixam às vezes até se machucar para aprender aquilo que é seguro e não seguro. Mas a partir do momento que a gente corre um risco de vida, onde a criança não tem a noção, é aí então que o pai entra e tira na avenida, ou tira que vai ser atropelado, ou tira que vai ser alguma coisa, né? E Deus, na minha opinião, fez a mesma coisa comigo. Assim, tá tendo esses questionamentos, era seguro, e a ponto que não foi mais seguro, ele foi lá e me tirou da avenida e falou assim, olha, por aqui não, porque é muito perigoso, vamos para outro lado, vamos comigo que eu vou te mostrar outras coisas, assim, né? Então, para mim, eu gosto muito, assim, que Deus, ele sempre é aquele Deus que persegue a gente até o fim. Ele nunca vai falar assim, não tá duvidando de mim? Então vai lá se descobrir sozinha. Ele não faz isso, né? Ele faz ao contrário, ele faz questão de se encontrar conosco, de falar conosco e mostrar a verdade, né? E para mim essa verdade ainda ficou mais forte quando eu encontrei todos vocês, né? Eu lembro, foi em 2010, faz 10 anos atrás, quando encontrei vocês no retiro. Mas antes disso, você falou da questão de missões e tal, né? Meus tios, por parte de mãe, são todos, ou eram, agora no momento não são mais todos, missionários, né? E minha tia é solteira até hoje, trabalha na obra missionária, e meus tios, no caso, que faziam esses acampamentos cristãos, eles moram na Alemanha, vieram para cá, ficavam um tempo e faziam esses retiros com adolescentes de escola pública, né? Eles cobravam, eu lembro, na época era 5 a 10 reais o retiro, acessível para todo mundo, com comida inclusa, estadia, tudo incluso, para impactar esses adolescentes com a mensagem de Jesus, com o amor de Jesus, mostrar para eles um novo padrão de vida, mais ou menos o que eu faço hoje em tempo integral, né? Mas é muito legal, assim, que é uma base, assim, com várias pessoas voluntárias iam trabalhar, e meus pais faziam parte daí do conselho, assim, geral, e eles começaram em 99, então eu tinha 8 anos quando comecei a ir em retiros, eram temporadas, acho que de 4 ou 7 finais de semana por semestre, então eu participava praticamente de todos. Eu sempre tive essa vontade, assim, falei, nossa, de viver por algo que era maior do que a gente, assim, sabe? Aquele negócio, assim, de, nossa, existem pessoas que precisam assim, precisam de Jesus, que precisam de uma transformação de vida, e eu sempre vi isso na vida dos meus tios, na vida dos meus pais, sempre nessa dedicação, assim, não. A gente serve para levar o evangelho mais para frente, a gente serve para ajudar os outros. E desde pequena eu falo assim, nossa, eu também quero ser missionária, eu também quero ser algo parecido com isso. Não, e era fantástico isso, era fantástico porque a marca desse retiro que era interdenominacional. Por isso eu participei. Meu pai me proibia de qualquer envolvimento com qualquer igreja. Ele já conhecia como é que funcionava o negócio. Falou, não, nesse retiro você pode ir, mas aqui você é da nossa igreja e vai ficar aqui na igreja. E aí eu era um desses voluntários, os teus tios aí, né? Teus tios, eles trabalhavam com a escassez mesmo. E era assim, 120, 90, 150 adolescentes da periferia no mesmo final de semana. Eu lembro que eu era líder de barraca, então eu e mais 15 cabeça ficavam na barraca. Só que eu tinha 16 anos, a molecada tinha 14, tinha 15, assim, né? E eram experiências assim que eu sou fruto disso hoje. Eu sou fruto daquele momento ali que você olha a vida e fala, cara, alguém precisa fazer alguma coisa. Era uma amostra social, uma biópsia social, cada retiro, né? Você via ali gente abusada, gente na droga, gente traficando, gente de todo tipo. E teus tios lá comissionando gente da cidade inteira, falando, meu, vem aqui, vamos trabalhar aqui. Muito bom. Sim, é muito legal que até hoje, assim, quando eles andam perto do bairro aqui,
Quando eles vêm, ainda vem pessoas, né, batendo no carro. Ô, você lembra de mim? Participei do retiro tal. Nossa, eu participei do retiro tal, né? E é muito legal. São muitos frutos, assim, que eles escolheram. E eu vivi naquele meio ali, assim. É uma escola que ninguém tira, assim. Porque é uma aprendizagem que você tem lá. E por mais que eu era pequena, depois eu também cresci a ponto de me tornar líder de barraca. Mais no finalzinho já. Mas é uma escola que te ensina muitas coisas. Muito mais do que uma escola normal, uma escola bíblica. Ela te ensina a lidar com pessoas, a entender como elas funcionam e tudo isso aí, né? Então foi bem legal, assim, eu gosto dessa parte assim da minha história de pensar, nossa, a gente vivia por algo muito maior do que a gente, assim, né? Então meu sonho de criança nunca foi ter uma família, uma casa grande e um cachorro no quintal. Nunca essa foi minha ambição. Sempre a minha ambição era, cara, eu quero viver para Jesus, quero fazer alguma coisa, quero viajar o mundo e assim a gente tinha esses sonhos, assim, né? E aí, claro que as coisas a gente vai crescendo, vai amadurecendo essas ideias, né? E aí eu lembro que na minha casa era muito assim, tinha que fazer faculdade, tinha que estudar, né? Eu até entendo minha mãe hoje nesse sentido, na época, assim. E eu falei, bom, fazer um negócio, mas, tipo, vou terminar a faculdade, entregar meu diploma e ir embora, assim, né? Vou, sei lá, depois vou fazer escola bíblica ou escola disso e tal, né? E acabou que acontecendo ao contrário, assim, né? Aquilo que eu pensava que eu não ia fazer, que era ter um emprego normal, não sei o que lá, acabei acontecendo, né? Aí me formei, fiz faculdade, comecei a trabalhar em escola. E aí chega uma hora que a gente é engolido, assim, por essa falta, assim, por essa frustração. Tipo, olha, não era assim que eu queria ter chegado até então, ou não era nesse lugar que eu queria estar, né? E aí foi exatamente em 2010 que eu tive essa maior crise. Falei, cara, o que vai acontecer de mim? Não é isso que eu tô planejando. E aí justamente encontrei o grupo de vocês. Eu cheguei um pouquinho mais tarde dessas reuniões iniciais de vocês, do grupo de jovens. Eu lembro que eu fui num beach camp em 2010 e vocês não estavam, na verdade, só tava a Aline e aí o Bruno, Michelle e outras pessoas, assim, conheci. Vocês chegaram depois que tinham bem vindo de um retiro, sei lá, encontro em Itajaí, né? E aí eu sei que foi tipo uma revolução na vida de vocês, esse encontro em Itajaí, aí eu cheguei bem no meio do caminho, aí conheci o Thales também nesse retiro. Ele super já ficou interessado por mim, mas eu nem dava bola para ele, demorei para dar bola para ele também. Mas ali o que me chamou a atenção, assim, é um grupo de pessoas que realmente queria viver aquilo que a Bíblia dizia que a gente podia viver. E essa integridade, assim, do grupo que vocês tinham é o que mais me chamou a atenção e é o que me fez mover para cada vez estar mais inserido, assim, né? O Elder fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, você é o resultado das 10 pessoas com quem você anda. Então, se você quer enxergar o teu futuro, começa a perceber com quem você anda. Então, o teu futuro vai ser definido pelas 10 pessoas que você anda. Então, se quer mudar teu futuro, então mude as 10 pessoas que você anda, que você vai mudar teu futuro, né? A religião diz ao contrário. A religião, ela diz, leia a Bíblia, vá no culto e você vai mudar teu futuro. Mas o relacionamento com Deus diz outro. Ele fala, olha, você precisa estar com pessoas que você realmente gosta e que realmente você tem um padrão, que você quer seguir esse padrão, né? E assim foi que eu me senti com vocês. Eu me sentia o menor das menores, assim. Eu basicamente não falava quando vocês discutiam, porque eu não me sentia apta a discutir coisas da Bíblia ou coisas da vida, assim, porque para mim vocês eram um referencial de pessoas que sabiam o que era ter um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, né? Foram as primeiras vezes que eu tive experiência mesmo com o Espírito Santo, de falar, de escutar realmente a voz dele ou de receber uma palavra, né? Então, isso foi muito impactante para mim e bem controverso com a igreja onde vocês iam, que era a igreja menonita. Então, era uma igreja bem tradicional. Mas o grupo de jovens, ele era muito essa vibe, assim, de ser conduzido pelo Espírito Santo a viver de uma forma diferente, de uma forma radical, né? Então, foi isso que mais me chamou a atenção. Logo depois, o Thales começou a investir em mim e eu rejeitei ele muito, assim, por não querer descorromper, eu acho, ou corromper essa vida de santidade que vocês tanto pregavam, assim. Eu tive outros relacionamentos interiores que não eram nada parecido com o que eu tinha com o Thales. E demorou, assim, uns 2 anos pra gente
poder se envolver e casar e tudo isso, né? E eu sei que vocês todos fizeram parte desse processo e teve pessoas muito chaves nesse processo, assim, que entraram no meu coração e falaram assim, olha, você precisa mudar esses pensamentos, isso que você está falando, o que você está pensando, não é a vontade de Deus, né? E aí um salve aí para Michelle, que super investiu em mim. Eu ia 3 vezes, 2 vezes na casa dela, dormir lá. E porque eram pessoas que eram apaixonadas, assim, por pessoas e por ver transformação, né? E aí a vida foi indo, a gente casou, logo depois a gente começou, né, a Igreja no Cinema junto com você. E a nossa ideia como casal sempre foi viver algo parecido com o que a Bíblia tinha para nós e ver todos aqueles milagres e viver a vida de Jesus de uma forma muito mais intensa. Óbvio que a gente não tinha a mensagem que a gente tinha hoje, então era muito mais baseado na nossa performance de não nós somos, eu consegui, nós conseguimos, do que realmente pelo amor e pela graça de Deus, assim, mas Deus, ele... A Bíblia fala que quem busca acha, sabe? E Deus, ele se faz buscável quando a gente quer realmente viver aquilo que ele tem para nós, né? E aí, logo, eu lembro que a gente casou em 2014, em fevereiro, e em maio do mesmo ano veio um pastor de fora da Alemanha, o Walter Heiner, que deu uma palavra bem forte para mim, para o Thales, no meio do culto. E ele falou assim, olha, Deus vai tirar vocês do barco de vocês, para vocês levar uma nova dimensão da fé, vocês vão andar sobre as águas, ver isso, ver aquilo, vocês vão levar uma mensagem para pessoas que vocês não conhecem, para nações que vocês não conhecem. E aí a gente ficou todo esperançoso, assim, porque realmente era confirmando aquilo que Deus já tinha no nosso coração, assim, tipo, cara, a gente precisa crescer de alguma forma, não sei como é. A gente tinha uma ideia ou outra, mas, assim, não tinha aquele direcionamento, né? E aí, em novembro daquele ano, a gente literalmente foi convidado para participar de uma escola de treinamento ministerial nos Estados Unidos. A gente caiu de paraquedas lá, a gente não sabia quem era o pastor, não sabia nada de nada, assim. Em novembro, começo de dezembro, a gente recebeu o convite, em janeiro a gente estava lá. Então foi realmente muito, muito guiado por Deus, assim, a gente estar naquele lugar. E aquele lugar, o FITS, que hoje não existe mais, mudou realmente a nossa perspectiva sobre a mensagem de Deus, sobre a visão de Deus e tudo, assim, né? Hoje... Até o pastor de lá, o Mardi, ele é um dos nossos grandes mentores aqui na escola. Ele sempre nos dá os inputs. Foi lá que a gente conheceu também o Bert, que é um dos mentores nossos também na área de teologia. Então, as coisas foram bem sendo conduzidas por Deus, assim. E foi muito legal, porque lá a gente começou a viver de novo nessa provisão extrema de Deus, assim, né? Então, a gente chegou lá em janeiro, em fevereiro já engravidei. Aí não tinha plano de saúde, tudo aquele negócio. A gente chegou com o dólar a 2,7. E aí no meio do caminho o dólar foi a 4,15. Hoje a gente acha barato ainda 4,15, né? Mas na época era muito caro para nós. E aí nosso dinheiro foi diminuindo sem a gente ter gasto. E a gente foi indo assim, e a gente sabia que a gente tinha que estar lá, sabia que a gente tinha que viver lá, né? Mas isso, a gente foi dependendo de Deus extremamente, assim, né? A gente passou 5 meses em New Jersey, aprendendo muito, estudando muito. E aí nós fomos para Califórnia, onde de repente a gente tava só eu e o Thales. A gente chegou na cidade sem conhecer ninguém. O Corna e Gisá, no momento, estavam de férias, então eles emprestaram a casa dele pra gente morar. Mas eu lembro até hoje da sensação de chegar numa cidade e falar assim, cara, eu e você contra o mundo, assim, não tem ninguém por perto, não tem ninguém que vai nos socorrer. E é isso aí. E para nós, uma das melhores coisas que a gente fez já no início do casamento foi fazer essa viagem só nós dois, assim, porque quando você tá num país onde você tá aprendendo a língua, é uma cultura muito diferente, você se agarra no teu cônjuge e você começa a ter experiências que só vocês dois poderiam ter, e é uma união, assim, que gera no casal, que eu acho que é essa união que nos sustenta até hoje para enfrentar os nossos desafios diários aqui também, né? Mas foi muito legal, porque lá a gente vivia, assim, com o pão de cada dia, assim. Não tinha prospecção de pagar as contas do mês e nem nada disso. A gente alugou uma casa sem ter dinheiro nenhum no banco. Eu lembro até hoje que eles pediram um extrato bancário pra gente, para ver se a gente era apto a alugar. A gente colocou, eu lembro, assim, que a gente tinha $150 no banco. Só que, assim, o aluguel custava $600. E a gente colocou lá na fichinha, tipo... E a mulher olhou a ficha gerente e falou assim, olha, vocês estão aprovados, podem
podem se mudar. E daí a gente olhou aquele papel, eu até falei pro Thales, será que a gente colocou um 0 a mais? Ou será que ela enxergou um 0 a mais nessa ficha? E a gente foi vendo assim. Tinha mês que a gente não tinha comida, aí de repente chegavam os amigos com compra de mercado. Aí tinha mês que a gente achava que não ia conseguir pagar a luz, aí de repente alguém fazia uma oferta. O Natan mesmo, assim, eu tava com 30 semanas, eu não tinha plano de saúde, não tinha médico, não tinha feito pré-natal, nada, assim. E aí, de repente, eu me apliquei para um plano do governo, e aí fui aprovado, e de lá eu consegui o melhor tratamento que eu podia ter. Então, foram momentos, assim, que a gente viu que, como Deus, ele se fez muito presente na nossa vida, assim. Em todos os momentos a gente tinha que depender dele, em tudo a gente tinha que depender dele. E principalmente nas finanças e também no emocional, assim, tudo. Então foi bem legal. Nossa vida mudou nesse um ano, assim, fisicamente, porque a gente virou de 2 para 3, espiritualmente, que nos abriu nossa visão para muitas coisas, e emocionalmente, que a gente fez muitos amigos, e como casal, assim, a gente conseguiu entrar num nível de relacionamento, acho que pessoas que anos não têm, assim, né? E aí a gente voltou pro Brasil com mais um agregado na família, o Natan. Inclusive, o Natan, o nome dele significa "e ele deu", é o significado do nome dele, que é uma coluna, assim, daquilo tudo que Deus deu para nós naquele momento. Assim, eu lembro até uma amiga lá, antes de a gente voltar para os Estados Unidos, falou assim: olha, se vocês deram o nome do filho de vocês, representando isso que vocês passaram, então é porque a vida de vocês vai dar uma guinada depois que vocês voltarem, assim, né? E foi exatamente isso que aconteceu. A gente voltou para o Brasil, moramos 10 meses em Curitiba e voltamos em janeiro. Em maio a gente já começou a conversar sobre o college, sobre a possibilidade de ter ele, ou de fazer ele real acontecer. Eu lembro até que você perguntou para o Thales, e aí, tá preparado para morar em Vitimarsum? E a primeira resposta do Thales foi sim, estou, né? E até eu me assustei, falei, nossa. E porque a gente estava com o coração muito aberto, assim, para aquilo que Deus estava preparando para nós, assim. E a gente veio para cá no outro ano. E eu lembro que em janeiro de 2017, que foi o ano que a gente começou, de fato, a escola, nós não tínhamos nenhum aluno. Nenhum aluno, assim. Nós tínhamos a equipe inteira reunida, nós tínhamos o lugar, nós tínhamos o lugar, nós tínhamos as aulas, estava tudo preparado, mas não tínhamos nenhum aluno. E eu lembro que eu falei pro carro, eu falei assim, Thales, só nos falta os alunos. Tipo, essa é a parte onde Deus precisa entrar, sabe? Porque o resto a gente já fez. E a gente, tipo assim, só nos falta alunos, né? E eu lembro que a gente até foi na sua casa, a gente começou a orar e falou assim, Deus, será que a gente tá errando no propósito, ou no tempo, ou na maneira que a gente tá fazendo? Não tem problema nenhum da gente postergar esses planos, né? E eu lembro que o pastor Arno chegou nessa reunião e ele falou exatamente as respostas das nossas orações. Ele falou para nós, olha, é o tempo, é o propósito, vocês precisam fazer, mesmo que as circunstâncias talvez dizem para não fazer, não tem aluno, se não tem aluno, não tem finanças, mas é algo que vocês precisam fazer. E aí a gente incorporou isso como um ato profético. Eu lembro que para nós, pro Thales, para mim, era mais fácil tomar a decisão, tipo, vamos, porque a gente já tinha passado um ano inteiro vivendo assim, né? Mas eu lembro que para a equipe foi difícil, assim, decidir algo que era tão incerto. Então, você imagina que você está mudando de cidade sem ter a promessa de nada, né? Eu sempre falo que o emprego aqui para o college é assim. Você quer trabalhar aqui? Mas não tem salário, não tem férias, não tem isso, não tem aquilo, né? Tem trabalho. Tem trabalho. E todos eles embarcaram nisso no barco junto com a gente, assim. E eu lembro que a gente começou, em janeiro nós não tínhamos nenhum aluno, e em março nós começamos com 27 alunos. E foi um ano muito sensacional, assim, onde a gente estava aprendendo muito, mas os alunos que vieram, com certeza foram, acho que, escolhidos por Deus, assim, para estarem aqui nessa jornada com a gente, assim, né? E desde então a gente tem morado aqui em Vitimarsum. Eu gosto muito de morar aqui, eu, Andressa mesmo, pessoalmente, eu gosto muito de morar aqui. Mas o propósito que a gente tem aqui com os alunos é algo sensacional, assim. Quem já passou por nós sabe o quão poderoso é passar um tempo aqui conosco. Mas mais do que isso, assim, a gente vê literalmente a mensagem do amor de Deus, da graça de Deus tomando o coração dessas pessoas aqui e mudando a perspectiva delas, né? E a repercussão disso
é muito grande, muito maior do que só uma vida transformada, é uma família transformada, é um bairro transformado, e assim a gente vai indo, né? Então, eu sempre acho que assim, a gente é muito fruto daquilo que fizeram por nós um dia, e a gente vai colher os frutos daquilo que a gente fez pelas pessoas também, né? Então é uma cadência, assim, né? E Deus, ele vai trazendo o crescimento, assim, esse é o 4º ano que a gente já está nessa jornada, cada dia aprendendo mais, crescendo mais, né? E, Já passou enfim, de 100 alunos aí, né? Acho que já já, passaram mais de 100, 120 alunos aí nos 4 anos, né? É acho que interessante sim. que desses 100 alunos aí, pelo menos 7 já casaram, morando aí, né? Então a gente tá falando Aí, de ó, se quiser casar, vem pra cá. 14 pessoas que já chegaram ali solteirinho e já saíram dali bem engajado. Mas uma coisa interessante é que o Bible College é o primeiro Bible College da América Latina, né? Nesses moldes de Gap Year, onde a pessoa ela para tudo e tira um ano para Jesus, ela tira um ano para si mesma, ela tira um ano para recalcular a rota. E eu me lembro que no começo os alunos muitos queriam vir, mas o pai falava: mas filho, você vai perder um ano. E ali eu olhava o nível de escravidão social que a gente vive, né? Onde o que é perder? Na verdade, perder é você começar um curso de faculdade e no 3º ano você parar. Só que você pagou 1.200, 1.500 de mensalidade. Ai, filho, não é isso que você quer? Ah, então tá bom. Só que o pai, ele tá enganado, ele já é fruto de uma mentira social, falando: não, meu filho estuda, meu filho é advogado, meu filho é não sei o quê. Só que mais de 60% das pessoas que começam uma faculdade nunca vão trabalhar naquilo. Então, isso é uma coisa assim muito absurda. E eu sou fascinado por revolução. Por isso que a gente tinha um ônibus, a gente escreveu Escola de Revolucionários, porque é contra a cultura. A gente está protestando contra uma mentira social que se estabeleceu pela educação, pela indústria da educação, na verdade, né? Então, você que está ouvindo a gente aí, faculdade não é nada para o seu filho. Faculdade é só mais um ensino médio, que eles colocam alguns incrementos a mais, falando: agora meu filho se formou. Grandes coisas que seu filho se formou. Bem-vindo ao desemprego, né? Bem-vindo ao mercado, bem-vindo à sofrência. Né? Porque uma coisa estúpida do nosso país é que a pessoa ela começa a se qualificar para um trabalho se endividando. Imagina, eu termino a faculdade, mas já tenho 50 mil reais para pagar para não sei quem. Porque Então, faculdade ela precisa ter o seu lugar. E a gente crê que todas as pessoas vão fazer uma faculdade, a gente crê que é ordinário, não tem nada demais em fazer uma faculdade. É isso que os pais eles têm que parar de acreditar na mentira, porque antigamente os pais eles só tinham 2º grau. Então, para eles, ter faculdade é uau! Mas, cara, pra gente hoje ter faculdade é 2º grau. Tipo, não, você tem, beleza. Você não tem, vai trabalhar no mercado, entendeu? Vai trabalhar no açougue. Então, a gente quer, na verdade, preparar as pessoas para elas saber em que área social elas existem. Se eu existo na família, se eu existo na política, se eu existo na educação, se eu existo onde eu sei que eu existo, ali faz sentido eu me especializar. Né? Então, a gente incentiva todos os alunos saindo do Bible College: faça uma faculdade, continue engajado no ministério, viva para Jesus. Só que é engraçado que o cara que ele sai do Bible College, ele não consegue mais voltar para a esteira do hamster, né? Aquela rodinha do hamster. Não consegue. A mente expande e o cara fala: não, nem a pau que eu vou viver daquele jeito ali, pagando conta, né? Então, eu acho que o Bible College ele responde muito aquilo que Flávio Augusto ele sempre falou sobre os pagadores de conta, né? Flávio Augusto é considerado hoje o líder mais influente do país pela juventude hoje. E é um cara extraordinário que saiu do zero, né? De sonhador a bilionário, né? Dentro da revista Forbes. E ele fala sobre o tal do pagador de conta. Você vai ficar sendo pagador de conta. E ele foi um dos caras que motivou muito a gente nisso aí, né? De a gente saber o que fazer. Porque uma coisa é chegar para um jovem e falar: beleza, pare de ficar sendo pagador de conta. Outra coisa é você chegar assim e falar: venha que eu tenho um plano. Faça isso, faça aquilo. Mas o que eu gosto, assim, é que a grande revolução que os alunos sofrem aqui, e na verdade todo mundo que vem para cá, não são só os alunos, a gente se coloca nesse barco também, não é nem a questão de ter uma profissão ou de seguir algo que não queria. A gente tem muitos alunos formados aqui, arquitetos, publicitários, gente até com mestrado que decidiu fazer esse gap year.
Mas a questão não é nem essa, assim. É muito legal, assim, quando os alunos eles se formam, eles falam assim, olha, assim, o que mais me impactou foi a tua família, o que mais me impactou foi ver que existe esperança. E acho que é isso que a sociedade hoje ela mais sofre, assim, é essa falta de ter uma família estruturada, de um pai, de uma mãe, de ter Deus dentro de uma casa. E isso é uma coisa que a gente não ensina aqui. Mas eu gosto desse monte de gente que casou, porque a gente não ensina sobre casamento aqui, a gente não ensina sobre família, não existe uma aula sobre isso. Mas existem pessoas que vivem assim. E por isso que dá vontade de casar, por isso que as pessoas vêm aqui e falam, se eu sair daqui tive vontade de ter filho. Eu passo, parece que é tão simples. E é realmente, porque Deus, ele sempre quis uma família. Ele nunca quis um aluno empreendedor, ele nunca quis um filho empreendedor, ele nunca quis um filho professor nada, ele sempre quis uma família. E a família é o que mais transforma a vida de uma pessoa, assim, né? Então, quando um aluno, ou quando a gente está nessa caminhada e a gente fala assim, nossa, eu fiz um curso na faculdade, não gostei. A pergunta não é sobre a indecisão de um ser humano, a pergunta tem que ser um pouquinho mais profunda, é assim, qual que era a tua família? O que tem na tua família que te impossibilitou de ser tão inseguro a ponto de você não saber a tua profissão, sabe? Então, vai muito assim da consciência de pai e mãe dentro de uma casa. E eu tenho certeza que se a gente tem isso forte, as nossas escolhas, elas são assertivas, entendeu? Então, essa é a grande revolução que a gente consegue trazer aqui, né? Então, Por as isso, pessoas... os problemas sociais são principalmente problema de família, né? O problema do homossexual não é a homossexualidade. O problema do aborto não é a mãe querendo abortar, né? Isso. Aquilo ali foi só a consequência, foi só o efeito colateral de uma deformidade social na família, né? E é muito forte isso. Família é o centro do universo. Deus, ele criou todas as coisas pensando numa família, né? E hoje família ficou em segundo plano para muita gente, né? Eu me lembro uma vez que eu estava num círculo de empresários assim que estavam acima do 1 milhão e a gente estava discutindo um livro que inclusive eu tinha colocado na pauta e eles gostaram muito, que era 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. E a gente estava uns 14 empresários ali num clube do livro e aí eu lancei uma pergunta, falei assim, o que te custou para você bater 1 milhão? O que te custou? Todo mundo sacrificou alguma coisa. Uhum. E daqueles 14 caras, só eu e outro crente tinha uma resposta diferente. Todos os outros 12 falaram assim, me custou minha família. Eu não vi meus filhos crescerem, não vi minha esposa... eu não comemorei alguns aniversários de casamento, porque eu estava sempre em viagem. E aquilo ali me brecou de muitas coisas na vida. Eu era assim, foi uns 8 anos atrás. E aquilo ali eu falei, opa, ali eu não vou. Ali eu não vou. Eu fico com menos dinheiro, fico com menos compromisso, com menos patrimônio. Mas ali eu tirei minha cabeça desse lugar, assim, de, cara, eu vou ganhar o mundo, eu vou rachar de ganhar dinheiro. Porque não existe sucesso fora da família, não existe. Exatamente. Não existe e ponto final. O cara pode ter tudo, mas se não tem uma família, falhou no óbvio. Isso. E família, que nem você falou, né? Família é intuitivo. Deus não criou o homem para conquistar uma família. Isso. Então, quando o cara tem que fazer muita força para ter uma família, tem alguma coisa muito errada. É intuitivo. Né? É algo assim que está dentro de cada ser humano que é possível. Deus não fez um curso de casais para Adão. Deus não fez uma escola de família para Eva. Eva, agora antes de você casar com Adão, você vai lá e faz um curso. Jamais. Tá no ser humano. A gente pensa em família, a gente se comporta em família, a gente sente família, né? E falando um pouco da tua adolescência, você foi uma pessoa assim que ainda é do tempo que se cair para trás é do diabo, se cair para frente é de Deus. E a gente é do tempo que orar em línguas era um grande mistério para crente. Porque para não crente é para ser, para não crente é para continuar sendo. Mas para crente, ontem eu estava no carro e de repente a Mel soltou uma rajada de línguas. Aí eles todos brincando assim, de repente a Mel lá atrás, daí a Aline falou, nossa, Mel, tá orando em línguas? Daí eu falei assim, essa aí é a primeira menonita que nasceu com defeito, mano.
Aí eu falei, nem parece menonita, meu. E aí o fato é, né, que a Lina é menonita, a Mel nasceu aqui em casa. E é interessante que a igreja menonita, ela tá dentro da gente, não vai se libertar nunca dela, né? Mas outro Exato. amigo me ligou e falou assim, ó, tem uma faculdade aqui que eu faço um curso e ontem eles colocaram a tua mensagem, Escândalo da Graça, pra gente fazer um estudo acadêmico sobre a tua mensagem, no meio da aula. Eu falei, caraca, eu me tornei objeto de estudo da própria denominação que eu amo, né? Então, mas aí eu olho assim, o quão a gente está, assim, que mundo era aquele que a gente sobreviveu? Que estupidez é essa, né? Onde a gente fica duvidando do Espírito Santo e tentando comprovar o que é fé. Né? Como é que foi para você sobreviver esse momento? Porque em algum momento o legalismo ele é um guspo. Que você gosta para cima, esquece que cuspiu para cima e é só uma questão de tempo para você sentir ele caindo de novo. Né? Isso, exatamente. Cedo ou tarde... Por mais que você faça tudo que... você sempre vai cair nele, né? Ele mesmo é a tua própria condenação, né? Mas, assim... Como é que foi para você na tua adolescência? Eu era bem, assim, dedicada na minha performance de cristã. Então, para mim, era um negócio assim, bom, se me falaram que ter relacionamento com Deus é orar todo dia, fazer devocional todo dia, era o que eu fazia, né? Eu nunca consegui fazer jejum, então eu me sentia muito pecadora, porque eu falava, não, vou fazer jejum, mas eu não aguentava. Mas hoje eu penso assim, né? Eu lembro que com 16 anos, eu falei assim, não, realmente Deus é real, eu vou seguir aquilo que ele tá me falando. E eu lembro que eu até nem andava mais com os mesmos amigos, que eu achava que era muito errado andar com um amigo que não pensava que nem eu pensava, entendeu? Era muito errado eu falar de coisas que não eram cristãs, ou muito errado ter uma amizade que eu não conseguia evangelizar para ser salva, sabe? Então, isso aí. era uma pressão, assim, tipo, olha, tudo bem. Não, e eu lembro, assim, que eu ia numa escola estadual gigantesca no centro da cidade, e as pessoas falavam, não, você é uma pessoa enviada para trazer o evangelho naquele lugar. Eu falei, nossa, que pressão. Então, é um negócio, assim, que, cara, acho que ser adolescente nessa época não é muito fácil, não. Ou você se afunda na performance mesmo e fala, não, eu vou no culto todos os domingos, vou ler, vou fazer devocional, ou você cai para outro lado, né? Tipo, não consigo e que se dane, eu vou ver a vida do jeito que eu acho que tem que ser, né? Mas assim, eu caí por esse lado da performance, né? Tipo, não, eu vou conseguir e é isso e tal, né? Mas, assim... Você já teve já teve uma situação de uma coisa que você julgava muito nas pessoas, assim, como legalista, nossa, onde já se viu as pessoas fazendo isso? E no final você se vê dentro desse lugar, assim, e não conseguir nem se perdoar e falar, meu, eu não acredito que eu fiz isso. Na verdade, tem 47 segundos ainda que vai cair a nossa live. Mas aí você pode voltar e responder isso pra gente. Né? Porque acho que todo religioso já teve esse dia, né? Que você, tudo aquilo que eu mais odiava nos outros, que eu falava, aí tá vendo, não sei o quê, é aquilo que voltou e falou, putz, sou eu, né? E às vezes vários não se perdoam disso, né? Vários ficaram pelo caminho, porque a mesma medida com que a gente medir, a gente vai ser medido. E aí, quando a gente é medido por aquilo que a gente mesmo colocou como medida, é quase irreversível, né? Algumas pessoas não se perdoam. E elas falam, não, eu não admito isso, né? Então, volte pra gente aqui, faltam 8 segundos e eu já volto aqui.